bênção em nossas vidas. Tem sido dias, ó Deus, de aprendizado. Tem sido realmente, ó Deus, dias em que a manifestação da Tua glória, do Teu poder está sobre este lugar, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos Teus servos, ó Deus, que dizimaram, que ofertaram. Esteja suprindo, ó Deus, cada vez mais as necessidades de cada um, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que ainda não têm condições de fazer, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, possa estar, ó Deus, dando prosperidade, ó Deus, financeira para os Teus servos, para também que eles possam estar também suprindo as necessidades da Tua casa, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E agora, ó Deus, nós queremos colocar, ó Deus, a vida do Teu servo, pastor William, diante do Senhor. Assim, ó Deus, como o Senhor usou ontem o Teu servo, e tem usado, ó Deus, todo esse tempo. Continue, ó Deus, a falar, ó Deus, através dele. Unge os seus lábios, ó Deus, que ao abrir sua boca, possa sair palavras vindo, ó Deus, do trono da Tua graça, ó Pai. E que nosso coração esteja transbordante de alegria em ouvir, ó Deus, a Tua palavra. E, ó Deus, estar sensível, ó Deus, à Tua voz nesta manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Você já cumprimentou esse irmão que está do seu lado aí? Você já cumprimentou? Já falou com ele hoje? Já deu um abraço nesse irmão que está do seu lado aí? Você já deu um abraço nele? Quem trouxe a esposa aí? Quem trouxe a esposa? A esposa, o maridão. Já fez declaração de amor para ela aí, ô Geudes? Você está em lua de mel agora, né? Vai passar 20 dias em lua de mel, né? Coisa boa, né, Geudes? Olha o sorrisão dele, ó. Olha o sorrisão. Dormiram bem? Dormiram bem? Irmão, vocês precisam conhecer os dotes culinários do meu querido pastorzão Nildo, irmãos. Vocês precisam conhecer os dotes culinários dele. Ele fez um bolo, irmãos. Eu me senti muito honrado. Eu já tinha ouvido falar desse bolo, mas agora não é só de falar, agora é de provar o bolo, pastor Nildo. E eu nunca vi um bolo tão gostoso, um bolo de aipim tão gostoso como o bolo dele, irmão. Ó, brincadeira, hein? Já provou, irmã? Já provou? E ele falou que vai vender a receita, irmão. Vai colocar no YouTube a receita. Amém. O que Deus falou com você ontem? O que Deus falou com você ontem? Deus falou com você ontem? Falou com você? Vamos lembrar um pouquinho daquilo que Deus falou ontem, que nós multiplicamos discípulos no poder do Espírito, não é isso? E há 4 marcas daquele discípulo que multiplica no poder. O primeiro, ele é o que, irmão? Sensibilidade. Para ouvir quem? Ouvir o Senhor, ouvir o Espírito Santo. Quando a gente não ouve o Senhor, a gente fica sem direção. Aí depois ele ouve, o que ele faz? Ele tem uma atitude. Às vezes Deus está falando com a gente fica lá sentado, salvo, sentado, satisfeito no banco da igreja. Até quando que eu vou ficar? E aí, meu irmão, quando ele obedece, ele se conecta com alguém que estava passando numa carruagem. E ali, quando ele faz perguntas, senta ao lado do eunuco, e ali, de forma intencional, ele prega Jesus. Por que eu quis falar sobre isso? Porque muitas vezes nós precisamos ouvir a direção do Espírito, e muitas vezes nós ouvimos, mas não temos visão. Eu preciso ouvir, mas eu preciso ver, ter uma visão clara. Quando você está numa cidade que você não conhece, você coloca lá o roteiro no GPS, ali no Google Maps ou no Waze, e ali você olha aquele trajeto, e você tem uma visão de onde você vai chegar. Você coloca aqui, por exemplo, eu quero sair daqui até a minha casa, eu preciso colocar no GPS, irmão, eu preciso colocar no GPS, e aí o destino é a minha casa, e aí eu chego para aquele GPS. A pergunta que eu faço para você, presta atenção, aonde você quer chegar com a tua vida? Aonde você quer chegar? Ou você está indo, o que der certo vai, o que der tudo bem. Irmão, Deus tem um propósito para a sua vida, e nós precisamos entrar no GPS de Deus.
A gente precisa ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando, mas nós precisamos saber para onde Deus quer nos levar. Porque se você, meu irmão, estiver na vida sem um direcionamento da parte do Senhor, qualquer lugar que você chega, tá bom. Então Deus tem um propósito. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê? Que Deus tem um propósito. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a visão de igreja multiplicadora. E à noite nós vamos continuar falando sobre multiplicação de discípulos, sobre cumprimento da grande comissão. Eu vou compartilhar um pouquinho do meu testemunho agora aqui e à noite e no domingo também. Eu nasci na cidade de São Paulo, igual o meu conterrâneo ali, pastor Antônio Neres, morávamos próximos ali da mesma região, coincidentemente, né? O bairro dele é onde eu ia buscar água potável, né? Era assim lá no Horto Florestal, o lugar da minha infância. E meu pastor, eu não sei se o pastor Nildo lembra do Isaltino Gomes, falecido pastor Isaltino Gomes, era o pastor do meu pai. Então eu ia na igreja com meu pai e mais ou menos até uns 12 anos de idade, eu ia para a igreja do meu pai, Igreja Batista do Parque do Chaves, ali quase na divisa com Guarulhos. Então, comecei na igreja, e aí, meu irmão, quando eu tinha 12 anos de idade, eu comecei a me afastar da igreja. E quando eu estava me afastando da igreja, eu comecei a ter muita insônia. E aí eu percebi que quando eu lia a Bíblia, me dava um sono muito grande. Então eu comecei a ler a Bíblia para me dar sono para dormir. Essa era a grande verdade. Existia uma Bíblia enorme na minha casa, uma Bíblia de uma enciclopédia, e aquela Bíblia ali, ela me dava um sono enorme. Eu começava a ler aquelas genealogias do Velho Testamento, 5 minutos eu estava dormindo. E aí numa dessas, mas só que você começa a ler a palavra e Deus começa a falar com você. E uma dessas leituras, eu senti claramente Deus falando comigo: William, você não quer entregar a vida para Jesus? E aí, meu irmão, eu falei: olha, Deus, vamos fazer um combinado? Eu estou muito novo, estou com 12 anos. Então quando eu tiver 18 anos, aí eu entrego a vida para o Senhor. Meu irmão, depois que eu falei aquilo para Deus, eu nunca mais senti a presença do Senhor. Eu nunca mais voltei numa igreja batista, numa igreja evangélica. Eu caí no mundão mesmo. As amizades nos levam a alguns pecados terríveis. Então eu me envolvi com algo pesado logo na adolescência, com 13, 14, 15 anos de idade. Eu saía de casa de madrugada, voltava de madrugada, muitas vezes não conseguia abrir a porta da minha casa. E aí você pode acreditar ou não, mas eu fui um baterista numa banda de heavy metal, quase morri, quase a polícia me prendeu várias vezes por causa daquela banda fazia muito barulho, os vizinhos e tinha um ódio da gente e chamava a polícia, aí a gente guardava as coisas, saía correndo para fugir da polícia. E 2 vezes quase que eu morri por tiroteio, isso na cidade de São Paulo. E quando eu tinha 17 anos de idade, o meu pai faleceu aqui na Rio Bahia, na 116. Olha aqui, ó. Acabou meu tempo. E aí meu pai faleceu aqui na BR-116, perto de Governador Valadares, descendo aqui para Minas Gerais. E quando meu pai faleceu, a minha vida assim, ela se desestabilizou completamente. Meu pai era o meu melhor amigo, parceiraço. Meu pai era um homem de Deus, homem de oração. E eu quero falar um pouquinho da introdução do meu testemunho, depois continuar. Então quem veio hoje, pega o testemunho desde o começo. Mas presta atenção no que eu vou dizer para você. Meu pai era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele levantava, se ajoelhava, se prostrava. Meu pai era um caminhoneiro, um homem simples, um homem sem estudo. Só que meu pai era um homem de oração. Meu pai levava a Bíblia no caminhão dele, caminhoneiro. Todos os dias, meu pai, ele antes de dormir, em algum momento da viagem, ele estava lendo a Bíblia. Orava quando levantava, orava na hora do almoço e orava antes de dormir. Presta atenção no que eu vou dizer. Meu pai, eu sempre orava assim, batistão, pastor Antônio Nery, não orava muito alto, não, orava baixinho.
E uma das orações do meu pai era assim: Senhor, salva o William, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. E eu sabia que ele orava pela minha salvação, mas eu estava muito longe de Deus. E em maio de 87 meu pai faleceu. Maio de 87. E eu fui ter uma experiência com Jesus depois, alguns anos depois do falecimento do meu pai. Meu pai não viu minha conversão, mas as orações dele continuaram vivas, irmão. Isso que eu estou querendo dizer para você. Mesmo que você morra, as tuas orações continuam vivas na presença do Senhor. Então eu quero desafiar você a não desistir de orar, porque nós vamos falar sobre os princípios de visão de igreja multiplicadora. E o primeiro princípio da visão de igreja multiplicadora é oração. Então, eu queria desafiar você a entender isso, que às vezes a gente começa a orar e as coisas não acontecem, e a gente para. Tem oração que Deus responde na hora, tem oração que Deus responde, meu irmão, com o tempo, e tem oração que Deus não responde, e a gente não entende por quê. E eu entendi que quando Deus não responde, Ele está dizendo não. Não, William, não. Atrás do não de Deus tem o melhor sim que eu preciso. Você está entendendo? Quando Deus não abre a porta que você está pedindo, é porque tem algo muito melhor. Irmãos, no meu ministério pastoral, atendi tantas adolescentes, jovens, chorando: ai, pastor, fulano não me quer, pastor, eu já orei e ele está namorando com a fulana. Irmã, se Deus não abriu essa porta desse namoro, desse noivado, desse casamento, é que Deus tem algo melhor. Eu vi quantas vezes meninas chorando, de repente falou assim: pastor, você viu fulano hoje, como é que ele é? Meu Deus, que livramento, se eu tivesse casado com ele, olha que esse homem se transformou. Então, irmãos, atrás de um não de Deus, tem um sim que você precisa. Quando Deus diz não para você, é porque tem algo muito melhor. E Deus muitas vezes, 90% dos nossos pedidos de oração, Deus responde. Você já percebeu isso? 90% das orações, eu falo: não, meu filho, eu vou te dar, espera um pouquinho, eu vou te dar. Mas tem coisas que Deus fala: opa, isso aí não é para você não. Deus não, eu tenho algo muito melhor do que isso aí. Então nós precisamos discernir aquilo que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, e nós precisamos entrar nesse movimento de oração, porque esse movimento de oração é que faz toda a diferença. Quando eu falo da visão de igreja multiplicadora, pastor Antônio Neri, pastor Edmar, pastor Hudson, eu gosto de usar muito a referência de uma camiseta. Por exemplo, eu uso, irmão, GG ou XG. Então, já pensou pegar uma camiseta XG e colocar no pastor Nildo? Ele ia chegar aqui na frente assim, ia parecer uma saia para ele, né? Não cabe, porque ele usa P, irmão, P menos, né? Ele é fitness, né? Um pastor fitness, né? 65 quilos, esbelto, né? Então, ele usa P. Ele não pode usar uma camiseta GG, não serve para ele. Assim é a diferença de visão ministerial para modelo ministerial. Modelo ministerial, você tem que vestir a camiseta daquele modelo. Se ela é grande, se ela é pequena, se ela é GG, se ela é P, não importa. Você precisa usar aquele tamanho. A visão ministerial, você trabalha com princípios. E aí os princípios você vai adaptando à realidade da igreja. Você não é obrigado a fazer exatamente como aquela outra igreja faz, mas você é chamado a viver os princípios da palavra do Senhor. Então essa é a grande diferença de igreja multiplicadora para alguns modelos de igreja. A visão de igreja multiplicadora, ela é trabalhada em princípios. Então, eu queria pedir só para as irmãs, os meninos agora vão ficar em oração, mas eu vou pedir só para as irmãs cheias do Espírito Santo, ler essa definição da visão de igreja multiplicadora. Vai lá, irmãs. 1, 2, 3. O que é a igreja multiplicadora? A igreja... Amém. Quais as palavras que estão grifadas ali que chamam a atenção? Quais são?
Então, ontem nós falamos sobre intencionalidade. Então, visão de igreja multiplicadora, a visão de igreja multiplicadora, irmãos, com todo respeito, ela não quer mudar a cor da parede da igreja. Se é branca, se é preta, se é verde, se é azul, não quer. A visão de igreja multiplicadora não vai falar para você, tem ou não tem bateria, ou tem aquário, não tem aquário, ou você canta hino. Não, a igreja multiplicadora não quer mudar, essas coisas são secundárias. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. A visão de igreja multiplicadora quer mudar o teu coração de forma intencional, porque com todo carinho, irmãos, eu gosto muito de vir na Bahia. O baiano é um povo muito relacional, muito dado, conversa, é assim. Agora, o que eu percebo no povo baiano que falta é intencionalidade. Eles são muito dados, mas faz amizade, mas não transforma essa amizade em discípulos. Então, tem muitas igrejas lá no Sudeste, no Sul do país, no Centro-Oeste, que juntamente com a intencionalidade a gente tem que trabalhar o relacional, porque não são igrejas relacionais. O povo não é relacional, o povo é fechadão, é nas dele. E assim, alguns lugares o povo nem se cumprimenta, nem se abraça. O pastor Antônio Nery sabe disso. É um povo, às vezes, fechado. O baiano já não precisa disso, ele já nasceu, já está no sangue a questão do relacionamento. Então, o que eu percebo que a gente precisa trabalhar nas igrejas batistas da Bahia é a questão da intencionalidade. E visão de igreja multiplicadora é intencionalidade. Intencionalidade para duas coisas. Faz assim com os dedos, assim, faz 2 dedos assim, 2 dedos, ó. Escuta o que eu vou dizer. Primeiro motivo da visão de igreja multiplicadora é a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo. Irmão, nós multiplicamos discípulos para a glória do Senhor. Nós pregamos, nós tocamos, nós cuidamos do som, cuidamos da multimídia, fazemos recepção lá na igreja para a glória do Senhor. Vamos liderar PGM para a glória do Senhor. Vamos fazer tudo para a glória dEle. Olha aqui para mim. Se o seu propósito for viver para a glória dEle, se prepare, você vai viver coisas tremendas nos próximos anos da tua vida. Você está entendendo? Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Às vezes a gente fala de adoração, a gente só pensa que adoração é cantar na igreja. Também é, mas adoração é um estilo de vida. Adoração é você viver para a glória do Senhor. É você estar lavando a louça, você está adorando. Você está dirigindo o carro, você está adorando. Você está liderando o PGM, você está em adoração. Você está ali em gratidão. Você está ali glorificando o nome do Senhor, atraindo a glória do Senhor. Você, meu irmão, tem um coração de adorador, de gratidão, de exaltação no nome dEle. Se você viver isso desse jeito, porque é assim que nós aprendemos na igreja primitiva, é assim que os discípulos viviam, era assim, meu irmão, que você encontra a igreja primitiva, uma igreja, meu irmão, que ela vivia para a glória do Senhor, para atrair a glória do Senhor. E nós precisamos viver, meu irmão, nós não, como diz aquele cântico, nós não precisamos de reconhecimento, irmãos, nós não precisamos de glória para nós precisamos da glória do Senhor. Se você lidera para a glória do Senhor, se você multiplica discípulos para a glória do Senhor, meu irmão, se prepare, porque Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Então, primeiro é a glória do Senhor. Então, a igreja multiplicadora, primeira intencionalidade, qual que é? A glória do Senhor. Segunda, qual que é? Multiplicar discípulos. Repita assim comigo, multiplicar discípulos. Multiplicar discípulos para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, multiplicar discípulos. Então, esse é um ciclo virtuoso. Eu vivo para a glória do Senhor e para multiplicar discípulos. Então, meu irmão, não importa o que eu faço, se eu sou professor de EBD, se eu sou um levita, se eu trabalho no som, se eu sou pastor, líder de PGM, não importa a função que eu faça, mas eu preciso fazer tudo para a glória dEle e que isso resulte em discípulos para Jesus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo que é questão da intencionalidade? Outra coisa que fala da visão multiplicadora, os princípios bíblicos. Nós vamos trabalhar neles daqui a pouquinho. E tudo isso para cumprir a grande comissão. Hoje à noite, se Deus permitir, nós queremos pregar sobre o texto da grande comissão, Mateus capítulo 28. E que esse Mateus capítulo 28, irmão, tem que queimar no nosso coração. Mateus capítulo 28 tem que, quando a gente olhar para esse texto, nós sentimos impactados pela palavra do Senhor para multiplicar discípulos. Amém? Então, quais são aqui os 5 princípios? Primeiro,
Oração. Segundo princípio. Terceiro. Quarto. Quinto. Esses são 5 princípios da visão de igreja multiplicadora, assim. Faz com a mãozinha aí, ó. 5, ó. 5. Agora, não basta conhecer só os princípios. Nós não estamos aqui para te ensinar quais são os princípios e ponto final. Igreja, olha para mim. Igreja multiplicadora não é você tem PGM, a gente vai falar isso. Eu tenho PGM, sou igreja multiplicadora. Não é isso não. Igreja multiplicadora é quando a igreja vive os princípios como estilo de vida. Entende? A igreja vivendo isso como estilo de vida. É uma prática do dia a dia. Viver a oração, viver a evangelização discipuladora, formação de líderes, compaixão e graça, plantação de igreja. Irmãos, eu fiquei assim impactado, porque a igreja está trabalhando com 3 frentes, é isso, né, pastor, que eu entendi? 3 frentes missionárias de plantação de igreja. Irmão, isso é uma grande bênção. Quando você começa a plantar igrejas, quando você começa a abençoar, a igreja está sendo plantada, Deus começa a abençoar a igreja aqui. É incrível isso. É incrível, igrejas que começam a plantar em alguns lugares, alguns bairros, cidades, aí Deus começa a derramar na igreja que está plantando algo extraordinário. Porque é assim que viviam as igrejas primitivas. A igreja de Antioquia era uma igreja muito abençoada, mas quanto mais ela liberou Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo para a obra de plantação de igrejas, aí que a igreja de Antioquia foi mais abençoada, a igreja de Jerusalém. Então as igrejas primitivas, elas sabiam que existiam para formar discípulos, mas para plantar igrejas. E eu quero perguntar para você assim, que horas que você acorda? Faz assim com os seus dedos para mim entender que horas que você acorda. Se é 5, se é 6, se é 7, se é 10 horas mesmo, você fez assim com as 2 mãos, é isso? Estou entendendo? 10 horas, puxa vida, queria eu acordar 10 horas todos os dias. 6 horas, 5 horas, 4 horas, 6 horas, 5, 7, 8, 7. Eu vi ali uma pessoa fazendo de novo 10 horas. Maravilha, irmão. Mas eu só estou fazendo essa pergunta para você, para quando tocar o despertador seu. Eu não sei se você acorda sem despertador ou com despertador. Eu só acordo, raramente eu acordo sem o despertador, mas quando o despertador toca, eu quero convidar você, quando o despertador tocar, você escorrega. Fala para o seu irmão assim, com todo carinho assim, escorrega, irmão, escorrega. Sabe o que é isso, Beto? Escorregar isso aqui, ó, é aqui, ó. É o lugar mais alto que você vai chegar no teu dia. Igreja multiplicadora começa aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não vou viver os outros princípios se eu não tiver uma vida profunda de oração. William, eu estou com problema no ciático, eu tenho artrite, artrose, não consegue ficar de joelho. Não tem problema, não precisa. Joelho é só uma postura do coração. Tem gente que se ajoelha, mas o coração não se ajoelha e não se dobra. Eu estou falando, meu irmão, de se prostrar na presença dEle, de começar o teu dia aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É ali o teu lugar, Alda. É ali que o Senhor te capacita para você subir aqui em cima e ministrar o louvor quando você adora Ele, na presença dEle, lá no teu secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que te vem em oculto. Teu pai que te vem em oculto, Ele te recompensará publicamente. O que eu aprendo com isso aí? Que quando você fecha a porta do quarto, a porta do céu se abre sobre a tua vida. Vai para o secreto, vai para o secreto. Então o primeiro princípio é oração, irmão. Eu não vou viver os outros princípios se eu não mudar a minha vida de oração. Você que está vindo hoje aqui, você fala assim, puxa, que legal, visão de igreja multiplicadora, mas se você não mudar a sua vida de oração, não adianta. Não adianta, irmão. Não adianta querer pular uma etapa. A oração precisa ter um estilo de vida. Eu preciso orar, eu preciso clamar ao Senhor e orar do seu jeito, irmão. Falar a linguagem do teu coração, aquele que está aí dentro, fala para o Senhor. Faz como Ana, mãe do profeta Samuel, lá em 1 Samuel, ela entrou no templo e rasgou o coração na presença do Senhor. Então Deus está esperando, meu irmão, que você converse com Ele, que você feche a porta do teu quarto, desabafe na presença dEle. A minha esposa é psicanalista, e irmão, tenho certeza que se o povo do Senhor
aprendesse a rasgar o coração, desabafar na presença de Deus, a gente ia precisar menos dos psicanalistas, dos psicólogos, dos psiquiatras. E eles existem porque a gente, muitas vezes dentro da igreja, nós estamos perdendo, meu irmão, essa oportunidade de rasgar o nosso coração, de abrir a palavra e falar: Deus, fala comigo, mexe com o meu coração. E aí, quando a gente vive longe da presença do Senhor, meu irmão, a gente vai precisar muito mais dos homens. Deixa eu te falar um negócio para você. Nós estamos falando de multiplicação de discípulos no poder do Espírito. Existe um princípio inegociável nesse processo. Escuta o que eu vou dizer para você. Se o Espírito Santo não for o seu primeiro discipulador, nenhuma pessoa da face da terra pode discipular você. Você entendeu? Você está entendendo? Se o Espírito Santo não for o seu discipulador, aquele que você se prostra, na mentoria dos pastores, pastor Nildo que faz parte também, a gente trabalha no livro Mentores segundo o Coração de Deus, que a palavra do Senhor, os personagens bíblicos são os melhores mentores que a gente pode encontrar na nossa vida. A gente conversar com esses mentores, com a licença poética, vocês vão me dar a licença de fazer isso, tomar um café com Moisés, sentar, abrir a Bíblia, colocar um café e falar assim: Moisés, quero conversar contigo. Bater um papo com a Bíblia, irmãos, conversar com a Bíblia, orar a Bíblia. Nós precisamos, meu irmão, ter um tempo profundo de intimidade com Deus. Deixa eu dar não precisa levantar a mão, nem mostrar no dedo, mas de 0 a 10, como é que está a sua vida de oração, sua vida devocional? Você está satisfeito com a sua vida devocional? Eu não estou satisfeito, meu irmão, eu quero cada vez mais. Cada vez mais. Hoje eu coloquei o relógio para despertar e Deus me acordou antes. E eu falei: Senhor, eu quero a Tua presença, quero mais de Ti, traz renovo espiritual sobre a minha vida. Nós precisamos disso, irmão. Quem é líder de PGM aqui? Líder de PGM, cadê os líderes de PGM? Tem vários líderes de PGM. O PGM avança de joelhos. A multiplicação do PGM está intimamente atrelada à vida de oração do líder. Então, irmão, o primeiro princípio que nós aprendemos aqui é a oração. A evangelização discipuladora é algo, irmão, que talvez seja o grande diferencial da visão de igreja multiplicadora, porque muitas vezes nós fazemos uma separação entre evangelismo e discipulado. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Mas a evangelização discipuladora é você evangelizar e cuidar. Não é só evangelizar e soltar na vida, é cuidar daquela pessoa. Eu evangelizo, mas eu cuido, porque discipulado basicamente é amor e cuidado. Então eu evangelizo, mas continuo cuidando daquela vida até ela se transformar num discípulo do Senhor Jesus. Plantação de igrejas, formação de líderes, compaixão e graça, viver isso como um estilo de vida. E eu gosto muito dessa imagem, porque a visão de igreja multiplicadora é uma engrenagem. E ali na igreja multiplicadora, cada uma dessas engrenagens é que faz a igreja multiplicadora girar, avançar. Não é falar assim: agora é o mês da oração, e a gente ora um mês só da oração. Não, a oração é o ano inteiro, é fazer evangelização o ano inteiro, todo o tempo vivendo isso. Isso é a visão de igreja multiplicadora, é viver esses princípios, meu irmão, viver esses princípios todo dia, o ano inteiro, viver isso, aproveitar as oportunidades para evangelizar, discipular. De manhã cedo você já levantar na presença do Senhor, você já clamar, você grudar do lado de alguém aí, você tem algum tipo de liderança, formar um outro líder. Se você cuida do som, coloca alguém ali do seu lado para formar alguém do som. Se você é do louvor, traga alguém e comece a formar líderes, meu irmão. A igreja saudável é uma fábrica de líderes. Isso é visão de igreja multiplicadora. Agora, qual que é o detalhe do PGM? Você que ainda não está no PGM, o melhor ambiente para você viver os princípios é dentro do PGM, num grupo menor, onde você pode orar uns pelos outros, você pode viver ali com paixão e graça, você pode fazer evangelização discipuladora dentro do PGM. Então o PGM é o melhor ambiente para que eu possa viver os princípios da visão de igreja multiplicadora. O que não é igreja multiplicadora? Igreja multiplicadora não é um método ou modelo, que eu estava explicando a questão da camiseta. Ele não é trabalhado onde você é obrigado. Se você não aplicar isso, você não vai viver. Então igreja multiplicadora não é isso. Igreja multiplicadora não é apenas ter pequeno grupo,
Porque pequeno grupo, se não vive os princípios, ele vai ter muita dificuldade. Eu já conheci muitos PGMs, irmãos, que eles são só encontros de amigos. Então ele vai lá, canta, ora, e outra semana volta a fazer isso de novo, canta, ora, compartilha um texto, não vai atrás dos não crentes, não vai atrás dos afastados, e ele fica naquela panelinha fechada, e aí com o tempo vai começando, PGM que não é intencional, meu irmão, começa a surgir alguns problemas de relacionamento, aí aquele irmão já começa a olhar todo para outra, já não vou mais no PGM. Irmão, PGM, ele existe para duas coisas basicamente, para a glória do Senhor e para alcançarmos vidas para Jesus. E quando a gente perde essa intencionalidade, então, só dizer que tem PGM na igreja não quer dizer que é uma igreja multiplicadora. O que não é também é um conjunto de materiais. Não é só materiais, tem muito material, mas eu não posso depender só de materiais. E não é mudar tudo. Aí alguém participa de um congresso de igreja multiplicadora e fala assim, não, vamos mudar tudo a partir de hoje. Não, irmão, não é isso. Vai fazendo essas mudanças devagar, no ritmo da tua igreja, vai levando a tua igreja a viver uma cultura de vivência de princípios, uma cultura discipular. Então, tudo isso não é igreja multiplicadora. Então, esse é o texto que nós vamos ler, trabalhar aqui agora e trabalhar à noite, se assim Deus permitir. Eu quero pedir só para os homens. Cadê os homens aqui cheios do Espírito Santo? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens aí cheios do Espírito Santo? Pedir só para eles. O pastor vai nos ajudar a puxar o texto aí da grande comissão. A grande comissão vai lá, 1, 2, 3, Jesus aproximando-se. Aleluia, amém? Esse texto tem que queimar no nosso coração, irmão. Esse texto é o chamado da nossa vida. Deixa eu tomar uma água aqui. Pastorzão, me ajuda no horário aí. Nós vamos até umas 11, é isso? Umas 11 e pouquinho? Umas 11 e pouquinho. Eu quando leio esses textos, ele me chama para ajustar. Quando a gente vai no médico, às vezes o médico puxa a nossa orelha, William, você tem que comer menos, William, você tem que tirar o açúcar, William, você tem que caminhar mais, William, você tem que tomar esse remédio. Aí o médico vai puxando minha orelha. Esse texto aqui é um puxão de orelha para nós. Isso aqui é o chamado da igreja. Irmão, olha aqui para mim. Igreja que não faz discípulo não pode ser chamada de igreja. É igual padaria que não faz pão. Uma vez eu cheguei numa padaria, eu falei, você tem pão francês? Não tem, mas tem mussarela. Não quero mussarela, eu quero pão francês. Mas tem pão doce? Não quero pão doce, quero pão francês. Aqui é pão francês que chama? O pequenininho? É o pão francês, né? Eu quero pão francês, mas não tem. E às vezes assim na igreja a gente procura, e a igreja não está multiplicando discípulos. Então, nós temos aqui na igreja os homens, as mulheres, os adolescentes, as mensageiras, não tem isso, pastor? Irmão, todas as organizações, elas precisam existir para dois motivos: a glória do Senhor e a multiplicação de discípulos, o cumprimento da grande comissão. Se a tua organização de homens, de mulheres, de adolescentes, de mensageiras, de embaixadores, jovens, se ela viver, meu irmão, para glorificar o nome do Senhor, Miqueias, juventude para a glória do Senhor, juventude focada na glória do Senhor e na multiplicação de discípulos, se prepara que esse templo não vai caber aquilo que Deus vai fazer. Entenda isso, irmão. Os céus conspiram a favor da igreja que vive para a glória dele, para o cumprimento da grande comissão. A igreja existe para isso. Os discípulos entregaram a vida deles, com exceção de João. Todos os outros morreram, foram assassinados para cumprir isso aqui. Você sabia disso? Com exceção de João, que diz a história que provavelmente morreu de velhice, mas todos os demais morreram assassinados, porque eles defendiam essa bandeira da grande comissão, da glória do Senhor, de anunciar o Senhor Jesus. E isso precisa queimar no nosso coração. Você precisa entender que você é chamado para cumprir a grande comissão. E à noite, se Deus permitir, a gente vai trabalhar esse texto.
Amém? Quem vai vir à noite? Quem vai ter a oportunidade de vir à noite? Então, à noite, eu vou te ensinar a baixar um aplicativo sem Wi-Fi, sem dados móveis. Você vai ver, você vai aprender. E aqui, o centro da grande comissão é fazer discípulos. Muitas vezes a gente fala assim, mas é o ID. É o ID, é verdade, mas o ID, a tradução original é indo, é onde você estiver. Aonde você colocar a planta do seu pé, você vai fazendo discípulos. É no indo. É fazendo discípulos na padaria, fazendo discípulos em casa, fazendo discípulos no comércio, aonde você estiver indo, fazendo discípulos. E aí você tem dois ensinamentos básicos: batizar e ensinar a guardar. Isso faz parte da grande comissão. E o que é uma igreja discipular? E aqui eu quero falar sobre a igreja dos 3 motores. O que é isso, William? O que tem a ver eu colocar motor na igreja? É uma forma de explicar, uma ilustração. Uma igreja de 3 motores hoje você tem uns carros que os meninos aí que tem carro, gostam de carro, vão saber. O Geudes vai saber disso. Você tem um carro turbo, que é um motor a combustão juntamente com o motor turbo, a junção dos dois. O turbo é um outro motor e junta e aumenta a potência do carro, porque são 2 motores. Aí você tem o carro híbrido, que é o carro motor a combustão, e o motor elétrico, que ajuda na eficiência do carro. Então, agora já tem um carro que é o flex híbrido, que é o motor a combustão, tem o motor elétrico e ainda tem aquele que você pluga na tomada para carregar a bateria Então, são carros com 2, 3 motores acontecendo. A igreja, o que é uma igreja de 3 motores? Vamos falar do primeiro motor. Primeiro motor, está ali a igreja, celebração, congregação, é aqui o culto. O que acontece? Uma igreja de um motor só, ele só depende do culto. Se chegar visitante e se converter, vai ser através do culto. O pastor tem que se virar, fazer apelo, fazer pregação evangelística, e depende só do culto. Só que o detalhe é o seguinte: as estatísticas estão dizendo, irmãos, a nível do Brasil, que cada vez mais, Geudes, cada vez mais, menos não crentes ou afastados estão entrando num templo evangélico. Nos anos 80, quando o pastor fala assim, quem é visitante aqui? No mínimo uns 20% era visitante, era incrível. Anos 90, chegando nos anos 2000, esse número foi baixando. Hoje, irmãos, eu chego em igrejas, Deus me dá a oportunidade de pregar no Brasil inteiro. Geralmente os pastores falam assim, tem algum visitante aqui? Aí o pastor olha aqui, aí tem 1, 2, igrejas às vezes grandes, tem 2 visitantes, 5, uma família quando muito. O que isso significa? Que as pessoas estão cada vez mais, o tempo vai passando e eles estão vindo menos, entrando numa igreja. E dá dó, irmão, dá dó. Agora, você falou, quais são os motivos por que as pessoas não estão vindo na igreja? Os crentes não estão chamando? Também. Eu acho que isso também pesa. Segundo, há uma campanha midiática, uma campanha nas mídias de fomentar escândalo nas igrejas. E acontece um escândalo numa igreja A, respinga para todo mundo, irmão. Porque na mídia fala assim, é evangélico. E aí, irmão, cai para todo mundo. Aí aconteceu lá na igreja Z, e aí, é evangélico. Eu não vou na igreja não, só estou querendo meu dinheiro. E se eu cair, entrar na igreja e ficar endemoniado, igual aquela TV, igual aquela igreja, pelo amor de Deus, vou entrar na igreja evangélica. Então as pessoas estão falando assim, meu Deus, eu não vou entrar na igreja. A mídia trabalhando nisso, a mídia trabalhando. Então, há alguns motivos que levam as pessoas a não vir na igreja. Então, se eu dependo só do templo, meu irmão, aí eu vou demorar muito tempo para Jesus voltar, porque se eu vou precisar ganhar a cidade, e eu vou precisar colocar toda a cidade dentro de um templo para aceitar o Senhor Jesus, meu irmão, aí vai demorar demais. Então, eu preciso entender que o templo, o culto, tem o seu valor, Beto, e é um valor imensurável. Só que, irmãos, a gente precisa olhar para o Evangelho de forma contextualizada. Nós vivemos uma realidade que boa parte da população, infelizmente, não está disposta a entrar num templo evangélico. Então, se eu vou ficar aguardando essas pessoas virem, vai demorar muito tempo para alcançar a cidade para Jesus. Então, a igreja de um motor, ela só depende do templo, do culto, da celebração. O que é a igreja de 2 motores?
ela tem o culto, mas ela tem um pequeno grupo. E o pequeno grupo, irmãos, o que acontece? Eu tenho certeza que você tem amigos que não virão. Se você chamar para vir no culto aqui, ele não vem. Mas se você chamar para ele lá na sua casa, ele vai. Se você falar assim, rapaz, é meu aniversário, nesse final de semana, nós vamos assar uma carne, minha esposa vai fazer um bolinho, e a gente vai fazer uma oração de agradecimento a Deus. O amigo do Miqueias fala assim, pode deixar que eu vou lá e vou te dar até um presente, Miqueias, né, entendeu? Vou te dar um presente. Então, mas se o Miqueias fala assim, o Beto, se o Miqueias, é que são parecidos, né? Só não tem o óculos, né? O resto tudo parece, tudo idêntico. Então, se o Miqueias chamar um amigo para vir no templo, ele não vem, mas vai na casa dele. É impressionante. O que acontece à igreja de dois motores agora? A porta de entrada da igreja, ela não é só mais o endereço. Qual que é o endereço aqui da igreja? Rua, avenida? 489. 849. Esse é o endereço oficial do CNPJ da igreja. Quando você começa a ter pequenos grupos, os pequenos grupos acabam sendo a porta de entrada para os novos membros da igreja, está entendendo? Que as pessoas não vão no templo, mas eles vão na sua casa. Eles vão sentar naquele sofazão novo que você comprou lá, irmão. E ali eles vão conhecer Jesus. E ali eles vão ter experiência. As barreiras vão sendo quebradas. Eles vão vendo que crente não é um negócio, não é um alien, né? Não é um cara que só está atrás do dinheiro dele. O crente só está querendo oferecer Jesus, só está querendo anunciar a palavra. E aí, a igreja que dependia só da celebração para pregar a palavra, agora a palavra pregada com a vida e com as palavras nas casas. Essa é a igreja do segundo motor. E o terceiro motor? É o discipulado, irmão. Mas tem pessoas, Beto, agora acertei. Tem pessoas que não vêm no templo, não vão na sua casa, nem se você chamar para ir na sua casa. Mas se você começar um relacionamento intencional com ele, falando de Jesus lá no trabalho, ou na rua, na caminhada, no futebol, ele vai começar a te ouvir. Você está entendendo? Há níveis de pessoas de resistência ao evangelho. Tem pessoas que eles não virão para a igreja. Tem pessoas que eles vão no seu PGM, e tem pessoas que nem no seu PGM eles vão. Eles não irão. Não adianta, irmão, eles não vão. Eles têm resistência absoluta. Você precisa começar um discipulado com essa pessoa antes de trazer ele para o PGM. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo? Está entendendo? Então, quando você coloca esses três elementos, o discipulado, o relacionamento discipulador, o relacionamento intencional, o PGM e a igreja juntos, irmão, aí a possibilidade de ganharmos a cidade para Jesus, ela se torna real. Quando cada membro, olha, eu não acredito que todo mundo ao mesmo tempo vai conseguir liderar um PGM. Às vezes as pessoas têm, aquela mãe que está grávida vai ganhar um bebê, aquele pai que aconteceu um problema de saúde com ele, e são várias situações que às vezes impedem as pessoas de ser líder de PGM, mas todo mundo pode falar de Jesus e testemunhar e fazer relacionamento intencional, todo mundo. Nós tínhamos lá na nossa igreja em Campo Grande um menino que ele era, desculpa o termo, ele era esquizofrênico, mas laudado mesmo, esquizofrênico. A mãe dele me procura e falou assim, pastor, esse menino precisa tomar tantos medicamentos por dia, se ele não tomar, ele vai dar problema na igreja. Eu falei, irmão, e ela morava em outra cidade, falei, vou cobrar ele, vamos falar para ele, ó, você tem que tomar medicação, tal, e o menino começou a tomar medicação assim, começou a viver uma vida muito próxima do normal. E aquele menino que era o esquizofrênico, era um daqueles que mais fazia discípulos para Jesus, porque ele começou a trazer todos os esquizofrênicos para a igreja, irmão. Aí depois eu fui entender porque a igreja tinha 3 psiquiatras lá. Então, se o esquizofrênico, irmão, pode fazer discípulos, imagine você. Você está entendendo? Então aqui é a igreja de 3 motores: o púlpito, a celebração, o PGM pode ser uma ferramenta tremenda de ganhar as vidas para Jesus. E você é o método de Deus, como o pastor Bondes afirma, você é o método de Deus, você é o instrumento de Deus. A igreja primitiva crescia porque cada discípulo, ele anunciava a palavra por onde ele passava. Então você faz relacionamento intencional no seu trabalho, na sua vizinhança, com a sua família. Você tem o PGM para você levar pessoas também. E aí a igreja,
Então os três caminhando juntos, os três na mesma frente, a glória do Senhor e a multiplicação de discípulos. Quem está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo a importância agora do PGM? Você está entendendo agora a importância da sua vida nas mãos do Espírito Santo para multiplicar discípulos? Porque você pode ser uma ferramenta tremenda de trazer pessoas para o seu PGM, e o seu PGM pode ser uma ferramenta tremenda para trazer as pessoas para a igreja. É uma escada, um processo. E isso, meu irmão, é uma maneira de olhar de forma contextualizada para a realidade que nós vivemos. Talvez nos anos 80 isso não fosse necessário. Talvez nos anos 80 você falasse assim: você quer ir na minha igreja? Eu quero. E a pessoa ia. E agora as pessoas não estão indo para a igreja. As pessoas às vezes não estão indo nem no PGM. Então, se as pessoas não estão indo na igreja, não estão indo no PGM, eu preciso ir aonde as pessoas estão. E deixa eu te dar um dado aí do Instituto Haggai. 80% das pessoas que estão numa igreja evangélica hoje, não batista, evangélica, esse dado é evangélico, 80% das pessoas que estão numa igreja evangélica foram direto ou indiretamente influenciados, discipulados, evangelizados por uma pessoa. Quero fazer uma pesquisa rápida aqui. Tem alguém na sua vida que foi intimamente ligado com a importância de você estar hoje aqui nessa igreja, ou na igreja que você converteu? Levanta a mão, olha aí, a maioria. Sempre tem alguém, um pai, uma avó, um marido, uma esposa, um filho, pessoas, um colega de trabalho, um colega da faculdade, da escola, que de alguma forma te influenciou para você estar aqui hoje na igreja que você se converteu. Então, o relacionamento discipulador, que nós vamos estar falando amanhã cedo, se Deus quiser, a gente vai estar abordando mais sobre o relacionamento discipulador. Uma igreja baseada em princípios é uma igreja que está voltando para as Escrituras. Então, ali quando você olha para aquele símbolo, a igreja multiplicadora é uma igreja que a fonte da autoridade dela é o quê? É a palavra. Nós queremos viver aquilo que a palavra nos ensina. E por que é uma curva? Porque não tem nenhuma igreja que chegou lá ainda. Está todo mundo no processo, pastor Antônio. Está todo mundo. A gente tem que colocar o pé no chão e falar assim: nós estamos no processo, a gente não está fazendo tudo. Todas as igrejas que eu conheço, não existem igrejas perfeitas. São igrejas que estão fazendo a curva. Então está todo mundo na mesma estrada, tentando fazer essa curva, levar essa igreja a viver aquilo que a palavra nos ensina, pautada na palavra, na centralidade na palavra, para a glória do Senhor e cumprimento da grande comissão. Na visão de igreja multiplicadora, nós trabalhamos com muitas capacitações. Por exemplo, hoje aqui é uma capacitação. Então nós temos, dentro dessas capacitações, nós temos livros, dezenas de livros da visão de igreja multiplicadora. Você tem estudos bíblicos, materiais auxiliares, materiais de treinamento, seminários. Por exemplo, esse material que nós estamos trabalhando aqui é um seminário seminário Visão 1. Existem vários seminários, materiais que estão disponíveis para você usar para fazer capacitação. Nós temos dezenas de grupos de mentoria espalhados pelo Brasil. O pastor Nildo faz parte de um deles. Nós temos aproximadamente hoje 700 pastores, vou repetir, 700 pastores em mentoria no Brasil hoje, visão de igreja multiplicadora, com reuniões semanais. Por exemplo, no caso aqui da Bahia, quinta-feira, 9 horas da manhã, está lá o pastorzão Nildo, participando lá do grupo de mentoria. Acho que o pastor Hudson também está lá, né? O pastor Hudson está lá também. Aqui já temos na Bahia, se eu não me engano, tem o Bahia 1, Bahia 2, o outro pastor Anacleto, são 3, e pastor Nenival tem mais um, lá em Ilhéus tem mais um outro, tem acho que 5 ou 6 grupos de mentoria na Bahia, cada grupo desse em torno de 8 a 10 pastores. Então, só na Bahia, só fazer essa conta rápida aí, só em mentoria nós temos uns 50 pastores, mais de 50 igrejas, em igreja multiplicadora, porque, e eu quero fazer um pedido para você, tá, quem é membro aqui da Esperança? Quem é membro da Igreja Batista da Esperança? Quinta-feira, 9 horas da manhã, não incomoda seu pastor. Combinado? Combinado? Porque lá ele está sendo ministrado, lá ele está sendo edificado, e aí ele recebe lá e traz para você no domingo. Está entendendo? Está entendendo? Então, o que vocês não vão fazer quinta-feira, 9 horas? Você vai estar o quê na quinta-feira, 9 horas? Fazendo o quê por ele? Orando. E eu estou aqui, Ana Vera, Vera, tem a mentoria das esposas pastores. Então, quinta-feira, 9 horas da manhã, o que você vai fazer com a Vera também? Não vai o quê, irmão? Você vai orar pela Vera. Vera, entendeu? Aí, combinado agora, Vera, agora não tem desculpa. Quinta-feira, 9 horas da manhã, o que vocês vão fazer por eles?
Orar, irmão, orar. E o pastor Nildo daqui a algum tempo ele vai liderar grupos. Ele já está liderando um grupo presencial aqui com os pastores e com os pastores da cidade. Mas daqui a uns dias ele vai estar liderando grupos aí pela Bahia toda. Pastores, onde vocês vai rodar esse estado aqui, irmãos, levando o nome da Igreja Batista Esperança aqui. A Bahia vai conhecer o nome dessa igreja. Você está entendendo? Vocês não têm ideia daquilo que Deus vai fazer aqui nos próximos anos nessa igreja maravilhosa. Nós temos esse site, www.igrejamultiplicadora.org.br. Nesse site, irmão, você faz seu login, senha, tudo de graça. Você pode entrar lá, baixar os treinamentos, baixar os estudos que tem lá disponíveis. É seu, é da igreja. Aquilo que é da rede Multiplique é da igreja, sem custo. E a gente faz o custo do livro, irmão, porque a gente tem que imprimir. Porque a Junta de Missões Nacionais não quer ganhar dinheiro com livro. O custo do livro, o custo da impressão e do frete, só isso. Que a gente quer que vocês sejam capacitados para conhecer mais a visão de igreja multiplicadora. E eu quero fazer um convite para você, toda quarta-feira, meio-dia. O que você faz meio-dia na quarta-feira? Deixa eu entender. O que você faz meio-dia na quarta-feira? Almoçar. Então, vem almoçar comigo. Eu quero convidar você para almoçar comigo. Você senta lá, comendo aquele frango maravilhoso. Ontem a Vera fez um frango, irmãos, olha. Esse casal aqui tem um dom mesmo de cozinhar, hein? Os dois são fera. E a Vera fez um frango delicioso. Então você vai comer aquele frango delicioso, meio-dia, liga seu Instagram e vai participar da live. Por exemplo, quarta-feira passada, nós tivemos uma live de como multiplicar discípulos na escola. Aí você fala assim, William, não dá, meio-dia para mim não dá, estou esquentando o almoço, é complicado. Fica gravado, assiste depois. Mas toda quarta-feira, meio-dia, no perfil do Instagram de Igreja Multiplicadora, por exemplo, dia 14 de agosto, nós trabalhamos sobre esse tema pastor multiplicador, como é que é a agenda desse pastor multiplicador, muda a agenda do pastor multiplicador, muda, irmãos, muda bastante, porque antigamente o pastor de uma igreja de um motor só, ele ia cuidar de tarefas. Um pastor multiplicador, na agenda dele, em vez de tarefas, tem nome de pessoas. Está entendendo? Nomes de pessoas. Quero contar alguns cases de igreja multiplicadora, algumas experiências que nós temos visto ao longo do Brasil, que alguém pode estar falando assim, pensando, que oração aí, Vera, por gentileza? Para as 11. Então, eu vou tentar ir até umas 11 e abrir para perguntas. Acho que é bom, né, pastor? Se alguém tem perguntas, os pastores, os líderes, os irmãos querem fazer perguntas. Igreja multiplicadora, irmãos, tem dado certo em igreja pequena. Igreja multiplicadora tem dado certo em igreja rural. Nós temos experiência de igrejas rurais, igrejas da roça, igrejas em Feira de Santana, do pastor Israel, que é uma igreja na roça. E é incrível, pastor Halisson plantou uma igreja na roça, lá em Juazeiro, na Bahia, igreja incrível, 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 irmãos, na roça. E assim, dá certo igreja na cidade, dá certo na igreja na roça, dá certo igreja pequena, dá certo igreja média e dá certo igreja grande, porque é princípio, não é método. Você está entendendo? E aqui nós vamos ver alguns cases. Essa igreja aqui, ó, Camutanga, a metrópole de Camutanga tem 10 mil habitantes, irmãos. Eu fui lá pregar nessa igreja, no Multiplique lá em Camutanga, uma cidade na divisa do Pernambuco com a Paraíba. Meu irmão, em Camutanga não tem um restaurante, você sabia disso? Se você quer comer uma comida num restaurante, você tem que ir para outra cidade, porque é 10 mil habitantes no todo o município, sendo 4 mil na zona rural e 4 mil na cidade. Então, em Camutanga não tem restaurante. Então, se você quer comer, você vai em outra cidade. É uma cidade muito pequena, e é uma cidade, irmãos, com a Igreja Batista de Camutanga tem 500 membros. Uma cidade de 10 mil habitantes e 3 congregações. Dessas 3, uma agora foi organizada a igreja. 3 congregações e 500 membros. Aí você fala, como é que eles fazem isso? Irmão, a igreja de 3 motores é templo, culto contextualizado, cultão abençoado como o de vocês, pequeno grupo e relacionamentos discipuladores, relacionamentos intencionais. Essa junção, meu irmão, a igreja cresce. E nós não estamos atrás de crescimento da igreja. O crescimento da igreja é consequência da igreja saudável. Se você for montar a igreja que quer crescimento, você não vai ter igreja saudável. Faz a sua igreja ser saudável que ela vai crescer naturalmente.
Essa aqui é emblemática. Essa aqui é a Igreja Batista Hope, do pastor Fabrício Freitas, escritor do livro De Volta aos Princípios. Ele mudou, ele é meu líder, ele morava lá no Rio de Janeiro, gerente de evangelismo da Junta de Missões Nacionais, e sentiu um desafio de mudar para Brasília, continuou na junta e vou plantar uma igreja. Ele morava num apartamento, não dava para plantar a igreja no apartamento dele. Ele falou assim, vou plantar a minha igreja na casa da sogra. Tem sogra aqui nessa manhã? Tem sogra? Tem sogra. Cadê as sogras aqui? Cadê as sogras? Sogras e sogros. Cadê a sogra? A sogra, a Branca é sogra, a vovó é sogra ali, esposa do pastor Hudson. Quem mais é sogra aí? Sogra também, sogra. Por que a sogra não gosta de levantar a mão, irmão? Sogra ali, agora eles levantaram. Está cheio de sogra aqui, ó. Tem mais sogra aqui. Apareceu, as sogras apareceram. Ele virou para a sogra dele e falou assim, a senhora empresta a sua varanda para me plantar uma igreja aqui? Ela falou assim, meu sonho, meu genro favorito. E eles começaram a plantar essa igreja aqui, ó, aqui é uma varanda. Essa parede aqui é a varanda da sogra. E eles começaram aqui, ó, começaram no início. 7 pessoas e um bebê. 7 pessoas e um bebê. Isso em 2016. Quantos anos? Você que é bom de geografia, faz a conta aí. Você que é bom de geografia. 8 anos atrás. Então, 8 anos atrás, o nosso pastor Fabrício Freitas, na varanda da sogra, com 7 pessoas e um bebê, eles começaram a plantar essa igreja. Olha isso hoje, 2024. 300 pessoas. 8 anos. Em Brasília, que é difícil, para Dedéu. 300 pessoas nos cultos dele todo o final de semana. Compraram um terreno, vão fazer um templo para 1.000 pessoas. Porque o alvo deles é alcançar nos próximos anos 1.000 pessoas lá em Brasília, em Samambaia. Deu certo lá na cidadezinha de 8.000 habitantes, dá certo numa metrópole de 3 milhões de habitantes, que é o Distrito Federal. Outro case de sucesso, Rio de Janeiro. Boca quente, irmão. Eu fui lá no culto dessa igreja, no Profissão de Fé. Aqui chama Profissão de Fé também? Profissão de Fé. Aí os ex-bandidos levantavam a camisa assim e falavam assim, ó, 33 facadas aqui, tomei um tiro aqui, olha aqui, aquele ali era meu rival, agora nós somos irmãos, somos do mesmo PGM. Isso é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Moça bonita, meu irmão, zona oeste, zona perigosa. Lá, meu irmão, igreja multiplicadora, pastor Marcos Petrucci, chegou na igreja com 956 membros, saiu o ano passado 1.600 membros. O que Deus fez lá, Deus vai fazer aqui nos próximos anos. Deus vai fazer lá na igreja batista do pastor Antônio Neri, na Filadélfia, vai fazer lá, pastor Antônio, é trabalhar junto, relacionamentos discipuladores, relacionamentos intencionais, pequenos grupos intencionais, culto intencional, todo mundo trabalhando junto, meu irmão, todo mundo buscando a glória do Senhor, alcançando vidas para o Senhor Jesus. Outra igreja batista aqui lá no Mato Grosso do Sul, estado que eu morei, 2015, 150 membros, 2024 dobraram para 300 membros. Trabalhando, irmão, devagarzinho, sem pressa, sem desespero, cada um no seu ritmo. Outra igreja aqui que eu quero contar essa história aqui, já ouviu falar na Igreja Batista da Lagoa de Recife? Igreja Batista da Lagoa do Recife é uma igreja nova também, uma igreja que começou nessa casa aqui, nessa casa emprestada. Eles não tinham uma casa para fazer o PGM, começaram através de um PGM, com acho que era 12 pessoas, 13 pessoas, 14 pessoas nesse grupo aqui, começaram a plantar essa igreja, de um pastor que morava no bairro, e falou assim, eu empresto a casa para vocês plantarem a igreja. E eles começaram, cresceram, alugaram uma varanda de uma casa lá no bairro, e aqui foi um pouquinho antes da pandemia. No meio da pandemia eles alugaram um outro terreno, aí entrou a pandemia, alugaram uma escola, e hoje, meu irmão, isso aí, se eu não me engano, são 6 anos atrás. A Lagoa foi organizada a igreja 6 anos atrás, e hoje isso é Lagoa, 1.000 membros, 6 anos de organização. Recife, não muito longe daqui, capital, dá certo capital, dá certo cidade pequena, dá certo cidade grande, dá certo metrópole. Aqui era onde
Eu fui pastor lá na primeira igreja batista em Campo Grande, eu gosto muito de trazer essa foto. Está vendo essa pessoa que está com a mão nas minhas costas? Esse senhor, esse é o Alexandre, está vendo? Camisa branca, azul clarinha, eu estou ali, ele está com a mão bem assim nas minhas costas, está vendo aí, irmão? Esse é o Alexandre. Alexandre, antes de ser líder de PGM, ele era um mendigo, um drogado das ruas, e foi alcançado, e foi discipulado, e saiu das drogas, saiu das ruas, chegou no PGM, e foi trabalhado, foi discipulado, foi batizado, foi líder de PGM, foi supervisor de PGM, e nessa foto aqui era a multiplicação de uma coordenação de PGMs, e ele estava sendo ali ordenado como o novo coordenador daqueles PGMs. A coordenação dele tinha em média 20 PGMs, coordenada por um ex-mendigo drogado. Isso é só Jesus para fazer na vida de uma pessoa. Jesus é poderoso para transformar vidas. Você tem a maior ferramenta, o maior remédio que esse mundo precisa, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo cura, perdoa, liberta, transforma e transforma em líder. E hoje ele é um advogado, fez o curso de direito, ele é advogado, e ele é um dos melhores advogados que eu conheci na vida. Deus, a família abençoada, ministério abençoado, trabalho abençoado. Jesus Cristo faz isso, irmão. Jesus Cristo faz isso. E essa foto é emblemática. Nós começamos o PGM lá em casa, como eu falei ontem, com 4 pessoas, uma multidão de 4 pessoas, 4. E essa foto aqui foi tirada quando terminou a pandemia, 21, final de 21, quando estava terminando a pandemia. Essa é a rede do amor, é a rede que começou lá em casa com 4 pessoas, aqui em 21 nós estávamos em média com 1.000 pessoas. Essa é uma foto que nem todo mundo estava nessa foto, por causa que alguns tinham medo ainda, por causa que era o fim da pandemia. Essa é uma foto emblemática. Essa aqui é a primeira igreja batista de Campo Grande, e aí onde em 2022 Deus falou assim, acabou o seu tempo aí, e aonde eu já tinha 2 discípulos preparados, e 2 pastores assumiram essa rede, ela multiplicou, hoje são 2 redes, e essas 2 redes já se passaram de 100 PGMs, lá na igreja tem em torno de quase 300 PGMs trabalhando, e o mesmo Deus que faz em Campo Grande, faz em Camutanga, faz em Brasília, é o mesmo Deus que faz aqui em Poções. É o mesmo Deus. E o desafio dessa manhã é você entender isso, que Deus tem um chamado para você, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Eu quero desafiar você a colocar sua vida à disposição, colocar sua casa à disposição, colocar sua agenda à disposição do Espírito Santo. Fala, Deus, me usa, faz na minha vida. E esse templo não caberá. Eu estava dando uma olhada aqui, ainda bem que vocês têm bastante espaço aqui para construir, né? Pastorzão? Os próximos anos, eu falei para ele ontem, aí a irmã Branca confirmou, né? Ô pastor, ela falou ontem, nós queremos que o senhor fique aqui até a sua aposentadoria. Não sei se ele vai ficar até a aposentadoria, mas que eles vão viver o melhor tempo do ministério deles, eles vão viver. E eles precisam de vocês, do apoio de vocês, da oração de vocês, da parceria. O pastor não quer tapinha nas costas, irmão. Que sermão legal. Não, meu irmão, o pastor que é parceiro de oração. Pastor que fala assim, vamos junto, pastor, vamos multiplicar PGM, vamos alcançar vidas, vamos discipular vidas, conta comigo. É isso que o pastor precisa. E eu quero deixar aqui os nossos Instagrams, o de Igreja Multiplicadora, porque toda quarta-feira, meio-dia, nós temos lives. Daquilo que nós estamos falando aqui, toda quarta-feira. Por exemplo, quarta-feira agora, nós vamos ter um tema falando sobre supervisão de PGMs. Como é que a gente faz supervisão? Como é que é o acolhimento na supervisão? Nós vamos trabalhar nessa quarta-feira. Toda quarta-feira, com exceção de algum lugar que eu esteja não tem internet, alguma limitação técnica ou algum feriado, fora disso toda quarta-feira. E eu quero deixar o meu Instagram também, PR William Salgado, porque às vezes você vai ter uma dúvida, não hoje, mas no futuro você vai ter alguma dúvida, pode enviar lá a dúvida. Toda semana eu recebo mensagem, recebo dúvidas de alguém, como é que eu faço isso?
Como é que eu aplico aquilo? Então eu quero deixar à disposição de vocês aqui os nossos Instagrams para vocês. O Instagram de Igreja Multiplicadora, a gente não consegue responder, porque a demanda é muito grande, mas a questão do meu Instagram, dentro do possível, quando chega dúvidas ali, nós estamos à disposição para tirar as dúvidas dos irmãos. E eu quero abrir esse tempo agora para a gente tirar dúvidas, para você fazer alguma pergunta, alguma coisa que você não entendeu, ou algum testemunho. Então, não sei se a gente pode rodar um microfone aí, Marcelo, se a gente pode, o Jeremias vai ajudar a gente aí. Então, se for, assim, perguntas voltadas naquilo que a gente conversou aqui, sobre Igreja Multiplicadora, sobre PGM, alguma coisa que você quer compartilhar, alguma coisa que você quer tirar alguma dúvida, então só levantar a mão, e o servo Jeremias, ele é profeta e servo, e ele vai levar o microfone. Estou à disposição dos irmãos. Quem quer fazer alguma pergunta? Alguém? Aí, ó, pastor Edmar, aí, meu pastor, se a gente não souber responder, eu vi que tem um poço piranga ali, a gente pergunta lá para eles. O pastor falou sobre pequenos grupos em regiões, até na roça, se for possível, né? E eu tenho essa experiência, pastor, verdadeiramente, né? Nos Glória a Deus. ministérios que passamos. Só que muda o método, né? Mas o princípio é o mesmo. É o mesmo. Então a gente, mesmo sem ter experiência, nós começamos isso desde o primeiro ministério que eu comecei, né? A gente comecei a ver a ideia do nível de conhecimento das pessoas que estavam no comando. E eu percebi que eles precisavam entender, porque nós vemos que o princípio é o Mateus 28, 20, né? Mateus, no final de Mateus, que fala sobre o ensino. Então eu comecei ensinando e a experiência foi boa. Aleluia. Tanto em um ministério como em outro, foi boa. E agora, do mesmo jeito, estou experimentando, está aqui as minhas ovelhas aqui. Olha aí que bênção. Eles podem Vamos pedir para eles ficarem em pé aí? Vamos pedir para eles ficarem em pé, olha aí, ó. Uma salva de palmas para os irmãos da congregação. São todos piedosos, irmãos. Verdade. Não é isso? Todos piedosos, porque Amém. Glória a eles Deus. moram lá em piedade, né? Então quem mora em piedade é piedoso, né? Parabéns, então, meu o que pastor. eu queria dizer é o seguinte: o método é diferente, mas os princípios São os mesmos. né? É isso e aí. funciona. E funciona. Quer dizer que funciona Porque ele é mesmo. bíblico, irmão. Nós não estamos inventando nada. Verdade. É isso aí. Parabéns, meu pastor. Que Deus te abençoe. Quem que é o próximo aí? O próximo? Ah, olha aí. Pastor Hudson, homem de Deus. Na última mentoria, quinta-feira, o pastor Marcelo, de Feira de Santana, ele fez algumas colocações e ele falou muito sobre a questão do fazer errado, começar errado. E a questão é que quando a gente começa errado uma coisa, a tendência nossa é desistir. Né? E aí ele falando que ele já deu muita cabeçada, ele tentou, e hoje me parece que está com 36 PGMs na cidade. A questão é, quando o pastor abraça a questão do PGM, a questão da igreja multiplicadora, e a igreja não abraça junto com o pastor, como fazer? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que às vezes não é feita, porque às vezes o pastor tem vergonha de perguntar, porque as ovelhas estão juntas no próprio congresso. Essa é uma pergunta que eu recebo muito no direct do Instagram, e eu vou falar com muita sinceridade. Existem igrejas e igrejas. Tem igreja que não vai abraçar mesmo. Tem igreja que uma parte vai abraçar. E tem igreja que todo mundo é facinho para abraçar. Então, vai muito de igreja para igreja. Igrejas que é 100% resistente, são poucas. O que eu percebo é uma parte resistente e uma parte querendo. Entendeu? Agora, 100% das pessoas não querem nada. Aí talvez a gente tem que começar a trabalhar os princípios bíblicos. Talvez aquilo que o pastor Edmar falou, precisa ensinar um pouquinho o que é ser igreja, para as pessoas entenderem por que elas são contas, porque talvez elas não tenham entendimento do que é a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Mas vamos supor que a maioria das igrejas, elas uma parte quer e uma parte não quer. A parte que não quer, não tem problema nenhum.
continua amando, pastoreando, cuidando delas, da mesma forma que vinha cuidando antes. E trabalha com aquela parte que você quer, trabalhar. Nem que seja 10%, 10 pessoas, trabalha com quem quer. Então, lá em Campo Grande, quando nós começamos, a maioria das pessoas eram extremamente resistentes. O que a gente fez? Começamos a trabalhar com aqueles que queriam. E sem pressionar e sem julgar aqueles que não queriam. O que aconteceu? Aquelas pessoas que queriam foram sendo transformadas, foram vivendo coisas extraordinárias, que aqueles que não queriam falaram assim: rapaz, o que está acontecendo aí? E aí o Espírito Santo foi gradativamente usando os próprios irmãos para convencer os outros a começar a entrar nos PGMs e viver discipulado, viver relacionamentos discipuladores. Então o conselho que eu dou para você: trabalhe com quem quer e dê aquilo que você pode. Trabalhe com quem quer. Aqueles que não quer, ama. Mas se você tiver um que quer, começa com esse um. Começa com esse um só. São 2, trabalha com 2. Não tem problema não. Vamos começar a igreja multiplicadora com 2 pessoas? Não tem problema. Igreja multiplicadora não é um programa, é um movimento. Entendeu? E é um movimento do Espírito. Então o Espírito que vai trazer as pessoas certas, vai chamar as pessoas certas, no tempo certo e no tempo dele. Então o nosso papel não é obrigar as pessoas a aceitarem. Nosso papel é chamar. Assim que Jesus fazia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz. Se não quiser, amém, Deus te abençoe. Mas quem quer, aí eu vou trabalhar. Então esse é o conselho. Porque se você for esperar a maioria para você começar, dificilmente você vai começar. Mas começa com aqueles. Começa uma revolução silenciosa dentro da igreja. Às vezes a igreja é resistente. Começa com aqueles que querem, de forma silenciosa, sem propaganda, sem fazer barulho, mas começa nos bastidores, começa através de relacionamentos discipuladores, treinando essas pessoas que querem ganhar outras pessoas a fazer outros discípulos. E quando chegar nesse ponto, já podemos pensar num protótipo, entendeu? Então trabalha com quem quer e dê aquilo que você pode. Irmã, como que é seu nome? Silmara. Silmara, você é líder de PGM? Sim. Tem cara de... seu marido? É. Olha aí, orou bastante, hein, varão? Igual eu, hein? Pode perguntar, irmã. Amém. Ô pastor, é uma dúvida. Sim. Ou querendo uma dica. O nosso PGM tem aparecido visitantes e entre esses visitantes tem uma visitante que ela se tornou assídua. Então, Certo. todo PGM ela faz questão de levar o lanche do PGM. Ô, glória. Ela ficou muito ativa. Só que a gente tem tido uma preocupação dela se tornar amiga do Evangelho, porque ela agora já faz parte do PGM, ela interage, ela ora. Então, ela ficou bem ativa. Depois disso, ela já veio 2 vezes na igreja. Na segunda vez, ela veio e trouxe mais 3 pessoas com ela para a igreja. Só que eu tenho tido essa preocupação. Talvez porque nos estudos a gente precisa ser mais firme, mais impulsivo, assim, de falar mais a questão de que ela precisa ir para Jesus, de enfatizar. Ou a gente tem alguma coisa que a gente precisa dar um toque a mais aí? Ou o que seria? Uma dúvida. Cada pessoa tem seu tempo, seu time, certo? No caso dela, eu vi várias situações como essa. Recentemente nós tivemos uma pessoa que era visitante dos nossos PGMs e ficou em torno de 10 anos antes de ser batizado. E agora, no início desse ano, ele foi batizado. Mas demorou 10 anos de um processo. Tem pessoas que vão para o PGM em 6 meses. Por exemplo, eu conheci meu amigo Daniel ali, ó, meu amigo Daniel. Cadê o Daniel? Adolescente. Estava conversando com ele antes de começar o culto. Ele não batizou ainda, mas falou para mim que vai batizar no final do ano. Muito rápido o processo dele. Não é isso, Daniel? Chegou no PGM dos adolescentes, foi trabalhado, vai batizar. Então, isso é o ideal, mas nem todo mundo é assim. No caso dela, o que eu faria? Ou você ou alguma irmã da igreja comece um relacionamento discipulador semanal com ela para estudar a palavra, para ministrar a palavra na vida dela, para ser, além do PGM, você tem uma intencionalidade através de um relacionamento discipulador, porque não é mais relacionamento intencional, porque ela tem interesse no Evangelho. Então, como ela tem interesse no Evangelho, não é mais um RI, ela já é um RD. Então, através desse RD, trabalhar. Eu tinha uma pessoa que eu fiz exatamente isso, que é o Gilson. Talvez eu conte o testemunho dele aqui para vocês. Então, ele ia no PGM, às vezes a esposa dele ia, ele não ia, às vezes a esposa dele ia para o culto, ele não ia. Mas Deus colocou no meu coração de eu ser bem intencional com ele. Eu arranjei uma brecha
de toda semana estar tendo um tempo para a gente estudar a palavra. E quando ele começou a estudar a palavra, aí o Espírito Santo fez a obra. Então o conselho, a recomendação é, se possível, um relacionamento discipulador intencional, entendeu? Até que ela de fato venha ter uma experiência de entregar a vida para Jesus. Obrigado pela pergunta, querida. Pastor, dentro dessa pergunta da irmã Silmara, eu tenho um testemunho não meu, mas de um colega, do pastor Watson, o pastor conhece. Ele teve a mesma situação. Uma professora, ela começou a frequentar um PGM da igreja, só que ficou tempo frequentando esse PGM. Chegou um dia que ela conversou com o pastor, mesmo antes de tomar a decisão, se tinha como o pastor fazer um PGM na casa dela. O pastor destinou uma irmã para fazer esse PGM na casa dessa professora, e eu tive lá em Ibicuí, conhecendo. Ele disse: Nildo, vamos ali para te apresentar um dos nossos PGMs. E essa mulher já tinha se convertido e agora estava levando as colegas para a casa dela, já também participando desse PGM, né? Mas não foi algo assim rápido. Ela ficou muito tempo só visitando esse PGM e pediu um PGM mesmo antes de se converter, né? E levando as colegas. E agora já tem um PGM formado, uma irmã da igreja está conduzindo esse PGM, porque ela ainda nova convertida, mas uma bênção. Amém. Então, o Espírito Santo, ele trabalha. Provavelmente, essa pessoa, essa senhora, né, que você citou, ela vai ser uma líder de PGM aqui da igreja, nos próximos anos. Entendeu? Não desista, não. Essa hora vai chegar. E vocês vão testemunhar disso, em nome de Jesus. Amém? Quem mais? Olha ali. Fala seu nome, se é líder de PGM, se é líder de algum ministério, se é membro de PGM. Não sou líder de PGM. Ainda? Ainda, né? Ô pastor, é uma Seu dúvida. nome é, irmã? É Vanúzia. Vanusa. Por exemplo, né? Praticamente assim que os irmãos aí já falaram. Mas, digamos assim, né? Que, como o senhor aí falou, que não é difícil a gente convidar assim uma pessoa amiga, né? E ela ir à nossa casa. Mas, e como trabalhar assim com essa pessoa para que ela entenda que ela não só vai depender do PGM, né? Mas trazer essa pessoa para a igreja. Porque às vezes as pessoas gostam do PGM, de participar, mas não querem vir na igreja. E o propósito, pelo que eu estou entendendo, né, em fazer discípulo, no PGM, mas trazendo para a igreja, né? Aí como trabalhar? Vai ter um percentual, pastor, falo para os pastores e para a irmã Vanusa, e não fiquem bravos que eu vou dizer para vocês, mas terão pessoas dos PGMs que não virão para a igreja, e não tem problema nenhum, está tudo bem. O importante é que ela está recebendo a palavra. O ideal vir para a igreja mas nós não vamos obrigá-la, nós não vamos forçá-la, nós não vamos falar para ela assim, se você não for para a igreja, você não vai poder participar do PGM. As pessoas precisam vir para a igreja porque querem, e elas vão permanecer porque querem. Nós vivemos uma sociedade hoje que, se você proibir ou obrigar, eles vão embora. Eles não brigam mais, eles dão desculpas e vão embora. Há 20, 30 anos atrás, quando as pessoas não gostavam de alguma coisa, vinham numa assembleia da igreja e quebrava o pau, mas permanecia. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas não vão em assembleia de igreja quebrar o pau, eles mudam de igreja. Então, irmã, a sua preocupação é muito importante. Dentro do possível, vamos trazer as pessoas para a igreja para participar do culto, sim, mas se a pessoa não quiser vir, não tem problema, não é obrigatório. Não é o foco principal, não é trazer a pessoa para a igreja. O foco principal é transformá-la num discípulo de Jesus. E quando ela for discípulo de Jesus, automaticamente ela virá para a igreja. Então, quando ela tiver uma experiência com Jesus de verdade, ela vai querer vir para a igreja. Então, agora, quando a gente traz a pessoa que não tem experiência com Jesus e queremos que ela venha para a igreja, talvez ela fique aqui na igreja como uma religiosa. E nós não queremos fazer membros de igreja, nós queremos fazer discípulos. Então, tenha paciência e compreensão.
e a maturidade para saber que algumas pessoas não virão para a igreja, para o templo, não virão. E isso acontece no Brasil inteiro. E algumas pessoas vão demorar um bom tempo para vir para a igreja. E algumas pessoas que no próximo domingo já estão aqui. Assim é o ser humano. Então nós precisamos ter a maturidade para entender que cada ser humano tem um tempo deles, tem um jeito deles. E igreja multiplicadora não é um método. Igreja multiplicadora é trabalhar princípios. E trabalhar princípios, aí você vai ajustando esses princípios para cada pessoa também. Então a sua pergunta é muito importante, porque às vezes o líder PGM se sente pressionado. Ah, mas fulano não está vindo. Ah, fulano não, ele vem no PGM, mas não vem na igreja. Não tem problema, você convida. Deixa o Espírito Santo agir. Nosso papel é testemunhar, é convidar, chamar. Mas se a pessoa vir, aí é obra do Espírito. É o Espírito que coloca no coração dela que ela vai vir na igreja. Amém, irmã? Miqueias. Pegando esse gancho que a irmã Vanusa falou, né, eu me lembrei de uma situação, de uma experiência que a gente viveu lá em casa, de um relacionamento discipulador. Não chegou a ser a nível de PGM, mas foi discipulado mesmo o relacionamento. E de uma pessoa que estava frequentando outra igreja, né, de outra denominação. E no início eu acho que eu bati muito assim de frente, que ele tinha que vir para cá, né? E a gente começou esse relacionamento, é um aluno meu, e aí ele ia lá em casa toda semana, só que nos finais de semana ele ia para a igreja dele, e eu vinha para a minha. E isso me incomodava até que eu entendi que minha função na vida dele não era trazer ele para cá, Isso aí. era manter ele lá, né? Ele precisava ser mantido no lugar onde ele estava, né? E hoje eu entendo isso claramente, que minha função na vida dele foi manter ele na igreja onde ele estava, para que ele dê frutos lá. Porque às vezes nós, batistas, temos um entendimento de que tem que estar aqui com a gente, né? Que a nossa maneira é a mais correta, e às vezes isso vai limitar o poder de Deus em nossas vidas. Às vezes Deus quer nos usar para além dos batistas, e às vezes a gente precisa ter essa mentalidade. Então essa experiência que eu tive lá em casa me ensinou muito isso, e deu muito certo. Eu achei que não ia dar, mas deu muito certo discipular alguém que não é da mesma denominação que a minha. E hoje a gente percebe o quanto ele desenvolveu, o quanto ele cresceu por conta do discipulado, né, que ele aprendeu. Eu acredito que antes de nós sermos membros da Igreja Batista Esperança, da Filadélfia, da Piedade, Congregação em Piedade, nós trabalhamos para o reino de Deus. E isso que tem que ficar claro. Nós não fazemos discípulos para a nossa igreja, nós fazemos discípulos para Jesus, para o reino. Agora, só uma dica para você, e isso a gente já teve dificuldade em algumas igrejas. Membros de outras denominações, de outra igreja, a gente procura evitar não discipular, por questão de ética, porque ele tem uma liderança, ele tem um pastor, ele tem um líder lá na igreja dele, entendeu? Então, a não ser que ele insista, e você pegue a autorização com o pastor dele, entendeu? Vamos supor que isso aconteça aqui na igreja. Pastor Nilda falou assim, mas por que o líder lá da igreja Z está discipulando o Miqueias? Miqueias. Por que está discipulando o Miqueias? Então ele não se sentiria confortável com isso, entendeu? Aí o que acontece? Você precisa conversar com o pastor dele. Olha, é meu aluno, eu tenho uma proximidade com ele, então estou pedindo a sua autorização para fazer uma caminhada discipular por um tempo com ele. Está tudo bem para você? Se ele falar que está tudo jóia, não tem problema nenhum. Se ele falar, não, acho melhor não, você tem que respeitar, entendeu? Porque na verdade eu percebi assim, que foi uma carência do momento dele, entende? Que ele pediu ajuda, e exatamente faltou na vida dele a liderança, que não tinha. Aí por ter proximidade, né, acabou desenvolvendo. Na verdade foi algo bem natural assim. E cidade pequena às vezes isso é mais complicado, que não tem tantas igrejas assim, e aí você acaba trazendo um desconforto numa igreja. Então, o que aconteceu na minha igreja lá em Campo Grande? Um rapaz de uma outra denominação, ele foi participar do PGM, e ele ficou participando do PGM e tal, se envolvendo no PGM. Aí eu recebo uma ligação do pastor dele. Falei, que negócio é esse que vocês estão pastoreando a minha ovelha? Aí eu falei, olha, ele não sabia que ele era de outra denominação, então eu sou pastor dele, tal. Eu falei, meu pastor, me perdoe. Procurei o líder, e o líder foi lá, conversou com ele, e aí a gente entendeu melhor que
pastor dele conversou com ele também, e aí ele não foi mais no PGM. Então eu passei por essa vergonha. Então a vergonha que eu passei eu não quero que você passe. Entendeu? Se isso acontecer, converse com a liderança dele primeiro, deixa tudo transparente, para que não venha ter nenhuma fofoquinha, entendeu? Dizendo que a gente está querendo pescar em aquário, entendeu? E eu sei que você tem essa maturidade, a experiência te levou nessa maturidade, mas a gente precisa conversar com os pastores. Às vezes nem você pode até deixar para o pastor Nildo. Pastor Nildo conversa com o pastor dele lá, entendeu? Mas a gente tem que deixar as coisas bem as claras. Só uma sugestão. A Silmara. Eu de novo, vai ser rápido, pastor. A gente passou por uma experiência aqui esses dias. A minha filha, ela na escola, no início do ano, ela me compartilhou que ela estava evangelizando, ela e a outra amiga dela, estavam evangelizando um rapazinho da escola. E aí elas começaram a falar de Jesus, e disse que ele mostrou muito interesse. Até falou que queria uma Bíblia e tal. E elas começaram falando de Jesus. Aí esse rapazinho começou frequentando a igreja da amiga dela. Estava indo lá e tudo. Quando foi no culto, no congresso dos jovens que a gente teve aqui, ele, durante a pregação, no final do culto, aí ele aceitou Jesus. Ele veio à frente. Ele ainda não tinha se decidido, estava frequentando a igreja, mas não tinha se decidido. Só que aqui ele foi lá e se decidiu. Aí quando a gente estava voltando para casa, a amiguinha dela, junto com ela, falou assim: ô, Kézia, mas eu não sei como é que vai ser, porque ele estava indo na minha igreja. E ele falou que gostava lá da igreja. Aí eu até aconselhei, não cheguei nem a conversar com o pastor ainda, e nem com ele também, né? Elas que conversaram. Eu falei assim: não, mas depois vocês podem conversar com o pastor. Ele se decidiu aqui, mas se ele querer permanecer lá, onde ele se sentiu à vontade, eu acredito que não vai ter problema nenhum com isso. É só ele conversar com o pastor, e aí conversa com o pastor de lá também, que como ele estava frequentando lá, e aí ele vem e conversa com o pastor daqui e o de lá, e eu acho que vai ficar tudo certo. Ele aceitou Jesus. Não precisa especificamente ele se sentir na obrigação de permanecer aqui, porque ele aceitou aqui. Não, se ele se sentir bem lá, é só conversar e vai ficar tudo bem. Aí eu orientei ela a conversar com ele assim, né? Ontem ele estava aqui no culto. Mas aí acho que eles ainda precisam conversar com o pastor, acho que para ajustar isso, né? Para ele se sentir à vontade, onde ele se sentir à vontade. É isso aí. Essa igreja dessa era, irmão, é diferente. As pessoas, elas vão ficar onde elas têm mais afinidade relacional, então... E se ele não quiser ficar lá ou ficar aqui, está tudo bem. Não tem problema nenhum, não. Acho que a gente precisa tirar esses ranços, porque se a gente obrigar, eles não voltam. Se a gente obrigar, acabou, perdeu a membresia para frente. Fala, minha irmã Maria. Irmã Maria, ela... O meu é mais assim um testemunho, né? E também uma pergunta. Quando eu vim aqui para a Bahia, em 2009, e só tinha ali na região eu, crente, não vou dizer evangélico. E eu vim com um irmão e ele não era convertido. E eu falei, eu quero fazer um culto. Só que assim, como meu irmão que mora aqui na Bahia, ele não era convertido, né? E eu não tinha outro lugar. Eu tinha que estar ali na casa dele. Eu falei, olha, meu irmão, eu vou convidar a igreja, eu vou fazer um culto. Ele tem um pé de umbu grande, né, na frente da casa. Eu falei, ali mesmo é um bom lugar. O importante é a palavra, né? E a gente fez aquele culto na época ali. E o pastor que estava ali era da Assembleia. Só que eu era convertida na Batista Independente, lá em São Paulo. Mas aqui eu falei, Senhor, eu estou no meio do deserto. Eu estou em busca de almas para o reino do Senhor. E o Senhor enviou, é Ele que eu vou trazer para cá, para pregar. E aí a gente fez aquele primeiro culto ali, e naquele primeiro culto, num lugar seco, tinha 60 pessoas, para a glória do Senhor. E através desse pastor da Assembleia, se converteram muitas almas, inclusive meu filho, o mais velho. Né? E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Né? Porque é difícil. Quem sabe o que é a Igreja Batista Independente, né? Eu não preciso falar. E eu fiquei naquela, né? Eu falei, mas eu estou no deserto, eu estou em busca de alma. Eu batia na tecla, né? Sempre assim. Eu não vou dispensar esse pastor aqui. E aí ficamos ali, se converteram muitas almas. E uma delas é a irmã dela aqui.
e se converteu uma sobrinha minha, meu filho, e ninguém ficou comigo na Batista. Meu filho se converteu, foi embora. Eu falei, e agora? E eu fiquei aqui. Eu falei, quem vai tomar conta do meu filho lá, para levar para uma igreja? Assim, eu pensava, né, eu quero levar para a minha, onde eu congrego. Mas eu falei, Senhor, para mim o que importa é que ele está convertido ao Senhor. E ali ele foi para uma igreja pentecostal, né, assembleia, e a minha filha se converteu na assembleia, e eu falei, será, meu Deus, que o Senhor não vai trazer ninguém para se converter aqui comigo? Fiquei muito preocupada, né, que eu falei, eu queria meus filhos aqui. Aí eu fiquei, mas eu falei, eu vou orar, é importante que eles estão no Senhor. Fiquei orando o tempo todo ali, como o pastor falou, eu não podia, né, falar que lá eles não aceitariam, né, nisso hoje, pastor, para abreviar, a maioria dos membros, a única que se converteu ali com nós, agora, foi a irmã aqui, a irmã Selma. E os outros que estão conosco ali vieram tudo da Assembleia. Quer dizer, se eu tivesse, né, agido de outra forma, como que eu ia, né? Deus enviaram eles para estar ali comigo. Então, não é a placa, né? É o reino do céu. Amém, irmã. É o Glória a reino do Deus. céu. Importante você continuar buscando vidas para o Senhor Jesus, discipulando e ajudando lá o pastorzão Edmar. Sim. E a igreja dos piedosos lá vai crescer bastante. E o que aconteceu, pastor? Eu estou na Batista. Né? Então, a gente tem que fazer a obra de Deus. Porque Deus tem estratégia, tem muitos modos de forma de trabalhar. Então, todas essas almas que foram alcançadas, hoje estão o pastor da Batista lá comigo, para a glória de Deus. Glória a Deus. Pastor Nildo. Tem uma pergunta? É a última pergunta, pastorzão Jeremias? Pastorzão Jeremias. Aí o pastor é que vai responder para o senhor. Pode falar, meu irmão. Pode falar. Ah, você já perguntou? Acho que é a última, pastor. Ó, aqui está meu Instagram. Se você tiver alguma outra dúvida que surja no decorrer do caminho, pode mandar lá, que nós respondemos na medida do possível. Tá bom, queridos? Nós vamos... Quer chamar o louvor? Vamos terminar louvando ao Senhor. Lembrando que hoje, à noite, às 19 horas, tá bom? Ontem foi às 19h30, hoje às 19 horas, estaremos aqui celebrando ao Senhor. E amanhã, você não pode perder